Olá, tudo bem? Eu sou Orlene Torres, produtor cultural, e estou aqui para falar um pouco sobre o projeto apresentado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro no edital Cultura Presente nas Redes 2, intitulado Oficina, o Projeto Cultural Leis de Incentivo e Editais de Fomento à Cultura. Este projeto tem como proponente o Sr. Joelson da Cunha Correia, que me contratou para ministrar esse curso, essa oficina, no dia 22 de maio de 2022, na cidade de Carmo, região serrana do Rio de Janeiro, em parceria com o coletivo cultural Gente Arteira em Cena. Na oportunidade, tivemos aproximadamente 20 pessoas interessadas. Aconteceu em um domingo, de 1 da tarde às 6 da tarde, e infelizmente a gravação dessa oficina não ocorreu de forma correta. Perdemos partes da oficina e quase todo o áudio. Por isso, reforço aqui nesse vídeo todo o conteúdo que foi ministrado na oficina e para ficar disponível a todos que necessitarem, inclusive os meus contatos de e-mail e rede social. Então vamos lá. O Coletivo Cultural Gente Arteira é uma associação da sociedade civil do município do Carmo e tem atividades culturais diversas, e é sempre uma felicidade realizar parceria com um coletivo periférico e que tem muita identificação com a cultura da cidade. Dessa forma, conseguimos reunir agentes culturais do estado do Rio de Janeiro, Carmo e algumas regiões próximas, mas também acaba tendo um alcance com algumas pessoas, agentes culturais de Minas Gerais, a cidade de Além Paraíba, que é a cidade vizinha, né, à cidade, e tem uma relação de comércio e de interdependência, né? Comecei a refletir com eles alguns conceitos preliminares para a gente poder falar sobre política cultural, para a gente poder falar sobre editais e leis de incentivo. Foi necessário expor para esses agentes culturais, para professores, alguns estudantes também, algumas palavras-chave. A primeira palavra-chave, ou binômio, né, foi o agente cultural. O que é ser agente cultural? A grande pergunta, já que estamos numa cidade do interior, com 18 mil habitantes, que felizmente tem uma Secretaria Municipal de Cultura, mas muitos dos que atuam como agente cultural não sabem o que o são, né? E aí eu peguei do Dicionário Crítico de Política Cultural a definição de Teixeira Coelho para esse binômio, né? Entre aspas, aquele que, sem ser necessariamente um produtor cultural ele mesmo, envolve-se com a administração das artes e da cultura, criando as condições para que os outros criem ou inventem seus próprios fins culturais. Atua mais frequentemente, embora não exclusivamente, na área de difusão, na área da difusão, portanto, mais junto ao público do que do produtor cultural. Então, o agente cultural está lá na ponta, junto do público, né? Ele sabe, normalmente, com certeza, ele que vai juntar e vai perceber as necessidades, as demandas culturais, né? É aquele que organiza exposições, mostras e palestras, prepara catálogos e folhetos, realiza pesquisas de tendências, estimula indivíduos e grupos para a autoexpressão, faz, enfim, a ponte entre a produção cultural e o público. Então, o agente cultural, um professor é um potencial agente cultural. E na nossa cidade, nós temos muitos professores que se envolvem e que são envolvidos com a área cultural, com a arte, enfim. Então, foi esclarecido o que é o agente cultural e naquele momento muitos se identificaram como sendo agentes culturais, mesmo sem saber, né? Então, naquele momento houve uma identificação, um momento de empatia muito interessante. O segundo conceito preliminar foi o conceito de cultura. E aí, a partir do conceito de cultura, listei 5 tópicos, né? O primeiro, cultura como um conceito antropológico, né? Aquilo que é feito, somente o que é feito pelo homem, é tudo fazer humano. 2,
é um saber do convívio humano, que parte do convívio humano, que surge do convívio humano. 3. Qual é o conhecimento acumulado, partilhado por um grupo de pessoas? Então, temos, até dentro do nosso próprio país, nós temos diversas manifestações culturais diferentes que caracterizam o estado do Rio de Janeiro, que caracterizam o estado da Bahia, o estado do Amazonas, ou outras diversas regiões. 4. Não é um conhecimento apenas de uma pessoa, mas um conhecimento do coletivo, do grupo. E 5. Que cultura é diferente apenas de natureza. Então, cultura é tudo aquilo em que o homem coloca a mão e consegue transformar, né? Esclarecido esse segundo conceito preliminar, nós temos o terceiro, que é o conceito de arte. E aí é um conceito... surgiram muitas discussões, havia na oficina, na presencial, professores de arte, né? E que puderam enriquecer cada vez mais a proposta de apenas colocar arte em 6 tópicos, né? Então, arte como habilidade técnica. 2. Arte como... para você fazer arte, você tem que ter a consciência do que se faz, você tem que ter a intenção de fazer arte. Depois, foi pautado que a arte é o fruto da produção simbólica do ser humano, e somente só do ser humano. 4. Atribuímos diversos conceitos para a arte através dos tempos, né? Pegando um pouco da cronologia da história da arte, de que forma ela era abordada. Depois, o que é arte e o que é estética, a filosofia da arte, né? E a partir de um poema de Fernando Pessoa, em que ele diz, entre aspas, que a arte é a eterna novidade do mundo, né? Então, é um interessante conceito poético, né? Para entendermos esse conceito de arte. A arte é uma eterna novidade, é algo que vai ser eternamente novo. Passando desse conceito, expus algumas imagens da cronologia da história da arte, né? Imagens de pinturas no Parque da Serra da Capivara, né? Eu coloquei o Discóbolo de Miron, uma ilustração medieval de Duccio, a Criação de Adão do Michelangelo, Impressão Nascer do Sol do Claude Monet e Fonte do Marcel Duchamp. E solicitei que eles pudessem caracterizar essas imagens como arte e perceber como elas são diferentes e mesmo assim são consideradas arte, cada uma no seu tempo e dentro da sua contextualização histórica. Como essa oficina foi oferecida para o público do Carmo, da cidade do Carmo, uma cidade pequena e historicamente muito interessante, porém perde cada vez mais a sua identidade por conta da descaracterização do seu patrimônio, principalmente arquitetônico, e o patrimônio material nem se fala. Então, eu coloquei também um ponto de discussão sobre o que seria o patrimônio. Então, voltei para eles patrimônio material, e aí bens materiais, sítios arqueológicos, conjuntos e bens urbanos, arquitetônicos, edificações, objetos que contêm memória nele, né? E o patrimônio material, que são as práticas sociais, os saberes que eles acontecem a partir somente da prática, né? São formas de expressões vivas. E aí pedi para que eles listassem quais seriam os nossos patrimônios culturais materiais e imateriais da cidade do Carmo. E aí listaram diversos, e de Além Paraíba também. Então foram listados diversos patrimônios do Carmo: a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Ladeira de Pedra, a própria praça, a Igreja de Nosso Senhor dos Passos, a Fazenda da Quinta, enfim, uma série de objetos e de lugares foram colocados como sendo patrimônio, e alguns arquitetônicos que foram inclusive derrubados durante o tempo e foram substituídos por prédios e tudo mais. Então, a ideia foi sensibilizar um pouco esse público
exatamente para eles pensarem o que eles estão fazendo ali, estariam fazendo ali, né? Se habilitando ou se qualificando para fazer um projeto cultural, mas para fazer esse projeto eu preciso entender um pouco disso, né? Entender um pouco dessas demandas e das caracterizações dessas demandas, né? E aí coloco a discussão, e já que a oficina é de projeto cultural, eu faço um paralelo entre política, né, e política cultural e política de eventos. Mas antes eu discuto o termo política, e longe da gente perceber que é uma política partidária, né? Não, é uma política, assim como fala o filósofo, né, a política é a arte do bem comum, né? E eu coloco em 3 tópicos. A política tem, por finalidade, a felicidade humana, a arte do bem comum, que Aristóteles fala, como eu acabei de citar, e ela traz a felicidade coletiva, né? Então a política ela precisa servir a todos da população de uma maneira igualitária. Então uma política educacional, a educação tem que chegar a todos os pontos, né? Todas as pessoas, todos têm direito a isso, né? Então a gente precisou pensar um pouco o que era política, perdão, num amplo conceito, né? Não estritamente a política partidária que sempre é falada, principalmente nos interiores. E aí eu caracterizei que seria uma política cultural, né? Então a política cultural seria, e aí nós fomos confabulando juntos e eles construindo, que seria a possibilidade de o governo oferecer objetos, produtos culturais para a fruição da população e que todos tivessem acesso a isso, assim como têm acesso à saúde, ou teriam que ter acesso à saúde, educação, etc. E a política ela depende de uma série de fatores, não é algo isolado, é algo que precisa estar bem amarrado, até, enfim, em contato com outras secretarias ou com outros departamentos, etc. E aí, joguei na roda uma discussão. Se no município do Carmo havia uma política cultural intencionada a partir de uma observação de planos estaduais e municipais de cultura, obviamente do federal também, ou se nós temos uma política de eventos. E aí, o que seria uma política de eventos, né? Ponto para eles, o evento é algo que acontece e a gente pode observar, e eles listaram vários eventos: a festa da padroeira de Nossa Senhora do Carmo, a festa junina de algumas escolas, festival de folia de reis, enfim, uma série de eventos foram pontuados, né, que acontecem na cidade, e diversos eventos, né? Então, para a gente desenvolver a cultura do município, a ideia nesse final foi refletir com eles. Nós precisamos de diversos eventos isolados em que são trazidos artistas muito bons e muito caros, mas que se gasta em um show muito mais do que é orçado para o orçamento, orçado para a cultura no município anualmente, né? Ou então estabelecer uma política cultural a partir de critérios ilibados, a partir de critérios estabelecidos por lei, né? E garantindo que todos tenham cultura. Então, refletimos também que uma política cultural ela pode ser feita, e é feita, né, de vários eventos engendrados, mas objetivando o acesso, objetivando o empoderamento cultural, objetivando a fruição de maior parte da população. E aí, novamente, uso muito o dicionário crítico de política cultural com eles, e coloco, segundo Teixeira Coelho, aspas: política cultural é um programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. É um conjunto de iniciativas tomadas pelos agentes culturais, falamos sobre eles, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável.
E ele fala sobre a política de eventos, e eu coloquei uma imagem para eles que a política de eventos, em alguns aspectos, ela pode ser considerada como um gelo, né? Ele vai derreter, né? E vai evaporar e não vai sobrar, né? Muitas vezes nada para a população de volta, a não ser aquela 1 hora ou 2 horas de show. Então, política de eventos, segundo Teixeira Coelho, abre aspas, é uma expressão usada para designar o exato oposto de uma política cultural. Designa um conjunto de programas isolados que não configuram um sistema, não se ligam necessariamente a programas anteriores, nem lançam pontes necessárias para programas futuros, constituídos por eventos soltos uns em relação aos outros. A política de eventos tem sido criticada por seu caráter alegadamente imediatista, acontece ali e acaba, né? E eventualmente oportunista, porque serve para promover políticos, agentes sociais, partidos políticos, enfim. E é fácil ser posta em prática, bastando que se tenha dinheiro. Tenho dinheiro, pago o show, tenho dinheiro, alugo, tenho dinheiro, realizo o evento. Então, a política cultural não é algo imediatista, e a política de eventos é exatamente isso, imediatista. E aí, comecei a abordar com eles o que seria um projeto. Em tópicos, projeto. O desejo, a intenção de fazer ou realizar algo no futuro, é um plano, um planejamento. O segundo tópico é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, um plano, delineamento, um esquema. E a materialização ou concretização de uma ideia. E eu comecei a pensar com eles e questioná-los. E aí, vocês estão aqui para falar sobre projeto cultural, mas vocês têm um projeto cultural? Vocês já precisaram fazer um projeto cultural para alguma coisa? E aí muitos responderam que sim, né? E aí comecei a listar com eles como é que seria um percurso para se produzir um projeto cultural. Então, separei grosseiramente em pré-produção, que é a fase inicial do projeto, é o momento que tem a tempestade de ideias, né? Se pensa o projeto como um todo, todas as possibilidades, né? E depois a gente vai eliminando algumas delas e tornando tudo mais execuível, né? Possível de ser executado, é a fase de preparação para a produção ou a execução. Então, na pré-produção, a gente precisa pensar em tudo o que a gente vai precisar para realizar o projeto, né? Desde sondar contatos até autorizações, a pagamento de alguns funcionários, já por conta de material gráfico, enfim, uma série de outras coisas, idealização de material gráfico, de artes, etc., né? E aí, dividiu. O seu projeto pode ser de artes plásticas e acervo. Isso eu retirei a partir da Lei 8.313 de 91, a Lei Rouanet. Uma exposição de artes plásticas e acervo, pode ser de artes cênicas, né? Dança, teatro, circo, gravação de EP ou CD, hoje é muito menos utilizado, se é festival ou se é show, né? O que é o seu projeto cultural, né? O que é que você pensa em fazer? E aí tivemos algumas ideias, desde exposição sobre história de grupos da cidade, até atividades carnavalescas, que a cidade engendra muita coisa nesse sentido. Uma pessoa pensou, um grupo pensou um programa de contação de histórias, enfim. O segundo momento seria a produção, que é a fase de execução do projeto, é quando o projeto acontece de fato, vem depois da pré-produção, obviamente, deve seguir o planejamento a partir da pré-produção, podendo ser modificado no decorrer do projeto. O projeto, no momento da produção, ele com certeza sofre mudanças. E nesse momento você vai locar aparelhos, pagar atores, se for o caso, comprar coisa para material cênico. Se for uma gravação de EP, um CD, você vai alocar o estúdio, os artistas, os técnicos diversos. Se for show, né, toda a parte de som, palco, luz, contratação de artistas e por aí vai. O terceiro ponto é a divulgação e comercialização, de que forma as pessoas vão saber do seu projeto. A etapa que tratará de como as pessoas terão conhecimento da sua proposta. As ações dependem de localidade para localidade, ou seja, pode ser que no Carmo nós utilizamos
ainda, claro, obviamente todas as redes sociais e os mecanismos da mídia online, mas funciona muito carro de som, por exemplo, né? Ainda. Observar os meios de comunicação operantes no local. Pode ser que tenha uma rádio, pode ser que não tenha uma rádio e tenha carro de som passando pela cidade. Pode ser que cartaz funcione numa cidade pequena e não funciona normalmente em cidades grandes. E por aí vai. A gente precisa saber a necessidade de cada local. E aí listei as possíveis peças gráficas, né? Filipetas, flyers, cartazes, outdoor, buzzdoor, camiseta, convite, enfim, tudo isso. E também da importância do programador visual na criação da identidade visual do seu projeto, né? O projeto precisa de uma cara, todo projeto precisa de uma cara, né? Enfim, precisamos ver na parte orçamentária, obviamente, que é o coração do projeto, né? Os custos administrativos, né? Remuneração de diversas pessoas, de empresas de assessoria jurídica, contábil, e, enfim, de produtor de pós-produção, correios e tudo mais, né? E no orçamento você precisa detalhar tudo, né? Fazer exatamente minuciosamente tudo que será usado, e durante a realização do projeto, muitas vezes você consegue realizar readequações orçamentárias, ou seja, gastou menos em uma rubrica, não precisou utilizar aquela rubrica e destinar esse dinheiro, obviamente com prévia autorização do mecanismo do projeto que você está utilizando, né? Enfim. E aí a pós-produção, que é depois que o projeto foi pronto, a desmontagem de tudo, prestação de contas, devolução de equipamentos, emissão de carta de agradecimento, fazer um portfólio, um clipping, né? E por aí vai. Dividimos em pedir para que eles pensassem, né, quando fossem pensar um projeto, que a gente tem recursos humanos, recursos que são todas as pessoas que vão trabalhar no evento, do diretor, do diretor de produção até a galera, o auxiliar de limpeza, né? Todos eles. O advogado, todos eles. Depois, os recursos físicos são os equipamentos, os suprimentos, as instalações, os equipamentos necessários para você realizar esse projeto. E os recursos materiais, o que vai ser gasto no projeto? Os objetos de gasto, as matérias-primas, né? Então, dividimos em 3 pontos as necessidades desse orçamento. E aí passamos para a parte de escrita do projeto, né? Foi um resumo anterior, e agora a parte realmente escrita. Como fazer um resumo do seu projeto, né? Dentro desse resumo eu preciso ter o que é o projeto, o público que ele se destina, onde, quando. De forma breve, é um resumão do projeto mesmo, ou para alguns uma apresentação, né? Eu sempre sugiro que as pessoas que vão escrever projetos, agentes culturais, iniciem trabalhando com tópicos, né? E depois construam o texto a partir dos tópicos, porque você consegue ver isoladamente os pontos primeiro, né, importantes que você quer dizer nessa apresentação, e depois construir de forma calma essas frases concatenadas, um texto interessante, técnico, claro, conciso e direto. É importante lembrar sempre de voltar ao resumo para complementar as informações, porque a gente faz o resumo do projeto no início, mas o resumo ele tem que ser completamente revisto sempre, né? Ele precisa ser pensado primeiro para você ter noção do que você vai escrever, mas o resumo finalizado, mesmo ele sendo o primeiro item do projeto, muitas vezes ele só vai acontecer depois que você terminar o projeto, de escrever o projeto. E aí você vai saber, vai ter um panorama dele e vai conseguir escrever um resumo de forma adequada. Depois a descrição, esse caminho está sendo a partir da Secretaria de Estado de Cultura, das propostas que normalmente são inscritas na SESEC do Rio de Janeiro. 2 é a descrição. Descreva o processo de desenvolvimento do seu projeto, discorrendo sobre a definição, ou seja, a escolha do que você vai fazer do objeto e a equipe desenvolvida. Então, descrever, você vai gastar um bom tempo, você vai gastar
sentar e vai descrever como o seu projeto vai acontecer, etapa por etapa, né? O projeto cultural, ele muitas vezes ele é redundante, ele é repetitivo. Então, é repetitivo. A descrição muitas vezes parece o resumo, não é? Mas a gente precisa... esses itens são para reforçar, para que você reforce a ideia do seu projeto. Não é? Não adianta você falar que vai fazer uma coisa no resumo e ela não aparecer na descrição ou não aparecer em outro momento do projeto. E principalmente no orçamento. O projeto tem que ser claro, conciso e direto, como eu disse, porém é redundante, né, para as informações serem óbvias, serem claras. Depois a gente passa para os objetivos. Objetivos oriento também que façam em tópico, observando que são iniciados por verbos no infinitivo. Objetivo geral, né, que são os gerais mesmo, né, como o próprio nome sugere, você vai ver um objetivo como um todo. Né? Por exemplo, se for um projeto de uma peça de teatro, o objetivo geral, apresentar, aí o verbo no infinitivo, a peça teatral X. Já os específicos é o esmiuçar desse geral, aí você vai colocar tudo nos objetivos específicos, desde colaborar para o desenvolvimento do estudante ou do cidadão, até refletir alguma coisa, né? Permitir o acesso, e por aí vai. Você vai realizar tantas oficinas, tantos encontros, tantas horas de aula, e por aí vai. A justificativa, que é o porquê de você realizar esse projeto, qual a motivação, por que ele é importante, né? Informe a razão da proposta cultural, qual o benefício que ele vai trazer para a área cultural de origem dele, né? Você responde o que motivou você para esse projeto, por que esse projeto é importante para você e para outras pessoas, por que ele precisa ser realizado. São essas perguntas que são necessárias para que sejam respondidas na justificativa, para construir uma boa justificativa. Estratégias de realização e etapas do projeto. Você tem que informar as ações que vão ser realizadas a partir dos objetivos apresentados, né? A gente precisa sempre pensar que as estratégias são relacionadas aos objetivos e elas, obviamente, aparecem no orçamento. Não adianta eu ter uma estratégia de realização e ela não aparecer orçada de que forma eu vou pagar, né? Então, continuando aqui. As parcerias e possíveis patrocinadores e apoiadores. Quem está de olho no seu projeto fala sobre, sei lá, meio ambiente, você pode ter apoiadores nesse sentido, enfim. Possíveis parcerias e apoiadores e patrocinadores. É necessário falar sobre acessibilidade, garantir as estratégias de acessibilidade para os portadores de alguma deficiência. Né? Locais com rampa, locais reservados, barras, banheiro adaptado, saídas de emergência adequadas e por aí vai. Por aí vai. Por último ainda não. O produto cultural, você vai descrever qual o seu produto cultural, né? Qual o resultado? Se são livro, quantas páginas, quantos exemplares, quanto ele vai ser vendido, ou quanto vai ser o ingresso da peça teatral, e dessa forma é necessário que você pense o seu produto e comece a valorá-lo, dar valor a ele. A democratização e acesso, que são medidas presentes na proposta cultural que promovam ou ampliem a possibilidade de fruição dos bens culturais, principalmente para as camadas da população menos abastadas e que nunca foram ao teatro, por exemplo, e que não têm a oportunidade de comprar um livro, né? De que forma podemos democratizar o acesso? Ingressos mais baratos, apresentações gratuitas e dessa forma cada vez mais permitindo acesso àquelas pessoas que originalmente não teriam como, ou financeiramente, geograficamente, ter contato com algumas manifestações. Plano de divulgação. Todas as peças de divulgação que você quer fazer ou vai necessitar fazer ou pensa em fazer, você tem que ter no plano de divulgação. Quantos flyers, quantos cartazes, quantas chamadas em jornal, quantas horas de carro de som, e quantos banners, quantos metros quadrados de banners, quanto tempo em TV, em rádio, isso deve ser pensado. O plano de distribuição, como esse produto vai ser distribuído, né?
e de que forma ele vai ser distribuído, quantos ingressos, quantos exemplares. A gente precisa lembrar da obrigatoriedade de aceitação da meia entrada. A meia entrada, ela não é um favor de ninguém, para ninguém, ela é uma lei, né? Então todo espetáculo você tem direito, quem tem direito, obviamente, pode comprovando, pode ter a meia entrada, né? Enfim, quantos itens vão ser distribuídos gratuitamente, quantos vão ser vendidos, quantos vão ser doados, enfim, isso tudo tem que ser previsto, é a localidade deles nesse plano de distribuição. O orçamento, que é o coração do projeto, é para onde são direcionados os olhares dos apoiadores e patrocinadores. Deve constar tudo que foi mensurado no projeto, tudo que foi falado no projeto tem que aparecer no orçamento. Deve constar impostos, emolumentos, taxas, enfim. Tem que ter todos os recursos humanos, materiais e físicos gastos para todo o projeto. E aí, por final, refletimos um pouco sobre a Lei Rouanet e alguns editais da SESC, mas principalmente o nosso objetivo foi esclarecer um pouco sobre a Lei Rouanet, porque havia um processo de demonização dessa lei na época, né? Então, a Lei 8.313 de 91, nosso país conta com mais de 300 leis de incentivo à cultura. Leis de incentivo à cultura podem ser leis municipais, estaduais e federais, e são criadas para estimular a produção cultural em troca de benefícios de isenção fiscal. Então, a empresa, em vez de dar a sua parte do imposto para o governo, para a Receita, esse valor vai ser encaminhado para a cultura e ele vai poder ter a sua marca vinculada ao projeto, em alguns casos. A Lei Rouanet é uma lei federal e é a principal lei de incentivo à cultura do Brasil. Essas leis são baseadas no princípio da renúncia fiscal, e a renúncia nada mais é do que o poder público abrir mão, como eu já disse, de receber determinado valor para que ele seja aplicado diretamente no setor cultural. As leis municipais vão oferecer a isenção do ISS, o Imposto sobre Serviço, o IPTU, sobre a propriedade territorial urbana, ou o Estado pelo ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e a Lei Rouanet, no caso, através do Imposto de Renda, né? Através dela foi criado o PRONAC, que significa Programa Nacional de Apoio à Cultura, e o artigo 2º da lei ensina que o PRONAC será implementado através de 3 mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura, também conhecido como FNC, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico, FICART, e incentivos a projetos culturais. O item 3º diz respeito ao conhecimento do sistema do mecenato, ou incentivo fiscal. E essa cartilha, e a cartilha de onde eu tirei, e o projeto, e a gente esclareceu um pouco em discussão, vai tratar somente desse item. O mecanismo do incentivo do mecenato, né, através da Lei Rouanet, permite que investidores apoiem projetos culturais. Esse investimento pode ocorrer na forma de doação ou patrocínio, como será visto como a gente viu no decorrer da oficina, depois desse item sobre o qual estou fazendo a leitura. O investidor deduz o investimento do seu imposto de renda e ainda investe em cultura do nosso país e promove a sua marca, né? Ela é uma lei de 1900, ela é aplicada pelo Ministério da Cultura, criada em 1985, pela CEFIC, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Quem pode ser proponente dessas leis de incentivo, principalmente a Lei Rouanet, qualquer pessoa física ou jurídica, desde que atendam aos requisitos da instrução. Pessoas jurídicas de direito público poderão ser proponentes desde que sejam da administração pública indireta. O enquadramento, que seria enquadramento, nada mais é do que verificar em qual artigo da Lei Rouanet o seu projeto se enquadra, o artigo 18 ou 16. O enquadramento tem relação direta com o percentual que o incentivador do projeto poderá deduzir do seu imposto de renda. Funciona assim: a empresa que incentiva pode deduzir até 4% do seu imposto de renda, dedução esta que será revertida para o projeto. Se o incentivador for pessoa física, ele pode deduzir até 6% do imposto de renda devido do ano anterior. O artigo 18. No artigo 18, a renúncia fiscal é total, 100%. 100% do valor investido é abatido do imposto de renda do incentivador. 100% dos 4%. Para as modalidades de patrocínio e doação. No artigo 18, quando o incentivador for pessoa jurídica, o valor incentivado não pode ser abatido como despesa operacional. Isso o contador vai saber orientar sempre em todos os casos.
O artigo 26 é a renúncia fiscal parcial, somente parte do valor investido é abatido do imposto de renda do incentivador, dependendo da modalidade do patrocínio, doação e do incentivador, se é pessoa física ou jurídica, os percentuais podem variar de 30% a 80%. Né? No caso do artigo 26, o valor que não é abatido do imposto de renda deverá ser suportado com recursos próprios do incentivador. Ademais, ainda no caso do artigo 26, quando o incentivador for pessoa jurídica, o valor incentivado pode ser abatido como despesa operacional. E aí, abrimos os arquivos da Lei Rouanet, a partir da legislação, na época, a Secretaria, o Ministério da Cultura estava na Secretaria de Turismo, no Ministério do Turismo, né, como Secretaria Especial de Cultura. Pedi que eles abrissem o SALIC, o novo SALIC, que é o ambiente virtual de inscrição dos projetos para a Lei Rouanet, e muitos fizeram cadastro e começaram a preencher, então tivemos esse momento prático, e também apresentei o site da SESEC, da Lei do ICMS e os editais que estavam abertos naquele momento. Dessa forma, eles puderam pensar alguns projetos, nenhum desses projetos se concretizaram na verdade, mas foi percebido por mim nesses meses que seguiram que o próprio coletivo Gente Arteira, que muita gente participou, conseguiu incrementar um pouco mais as suas produções. Soube que também uma pessoa vizinha da cidade do Carmo conseguiu pleitear e ganhou um recurso da Secretaria Estadual de Minas Gerais, né? Falei que Além Paraíba e Carmo são cidades vizinhas, né? Então tivemos pessoas também de Além Paraíba e Minas Gerais. E acredito que a oficina cumpriu o seu papel a partir do momento que ela tentou movimentar um pouco e dar um pouco mais de energia para esses agentes culturais terem o seu projeto, né? Quando eles escrevem o seu projeto, quando a gente escreve o nosso projeto, a gente se empodera um pouco mais do produto cultural que a gente quer oferecer. Então, agradeço muitíssimo. O meu e-mail é orlenitorres@gmail.com. Orleni, O-R-L-E-N, de navio, e Torres, T-O-R-R-E-S. Tudo junto, tudo minúsculo, @gmail.com. Muito agradecido. Até breve.